Começando o fechamento de mercado no mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo desse canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de se inscrever no canal. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior no cenário de canal amplo de baixa. Fechei o mercado aqui em azul, pregão anterior. Só que aqui o preço ele renovou mínima. E após isso ele fez uma correção profunda em duas pernas e terminou aqui. O pregão de hoje ele já abriu nessa barra aqui, renovando mínima e vindo aqui testar esse ponto de inflexão, lateralizando o preço para essa marcação que eu deixei em vermelho aqui. Após lateralizar, o preço já tenta romper aqui em duas pernas. Faz uma até terceira perna aqui, rompe, tem uma boa continuidade. Após essa boa continuidade, o preço faz uma correção em duas pernas, retestando esse ponto de rompimento e deixando uma boa barra de sinal. Aqui você poderia comprar acima dessa barra, com stop abaixo e buscar alvos mais acima, que poderia ser aqui a projeção dessa lateralidade, o 1 para 1 que ele foi buscar, até o terceiro alvo, dependendo da pressão do preço. O terceiro alvo faltou um pouquinho para ser atingido, 10 pontos. Não faltou 10 pontos, deixou esse pavio uma barra de sinal. Se você estivesse buscando o terceiro alvo, você teria que sair desse trade após essa boa barra de reversão. Então, após esse trade aqui, ele transicionou para um possível rompimento aqui, né? Canal de impulsão, canal estreito, fez uma correção aqui, retestou o ponto de rompimento e foi buscar os alvos acima dessa lateralidade. E após isso, o preço aqui, ele reverte em V. De testar esse ponto aqui, e faz uma reversão em V aqui, e expandindo essa lateralidade para algo aqui assim maior. Expande a lateralidade e reverte em V. Quando ele reverte em V, você pode projetar também esse V aqui para baixo. Ele daria abaixo desse ponto de rompimento, então você teria que ver se o preço iria romper e ter continuidade para buscar alvos abaixo. Se ele falhasse de romper aqui, você teria que sair desse trade. Então aqui você poderia projetar também esse V para baixo. Aqui ele buscou o primeiro alvo e o segundo alvo não chegou a buscar. Ele formou um canal estreito e falhou, voltando para dentro desse ponto de rompimento aqui. Então, o primeiro alvo desse V foi atingido, o segundo alvo ele não conseguiu atingir, voltou para dentro desse ponto de rompimento e expandiu a lateralidade para algo aqui assim que ficou quase para o restante do pregão. Deixar marcado aqui, se tornando toda essa lateralidade aqui. Então aqui quando ele faz isso e deixa uma boa barra aqui com uma segunda entrada, você poderia comprar acima dessa barra aqui, com stop abaixo, acreditando que o preço iria expandir, voltando aqui para dentro desse ponto de rompimento. Se ele não tivesse continuidade e deixasse uma barra de baixa aqui, você teria que sair desse trade, que seria um trade mais agressivo, porque aqui ele poderia ter feito uma pullback, duas, retestado o ponto de rompimento e virar uma tendência de baixa aqui assim, para vir buscar alvos mais abaixo, que seria de toda essa lateralidade que foi expandida aqui. Poderia projetar ela para baixo e buscar gaps magnéticos que estavam abertos para baixo. Então aqui, quando o preço ele deixa uma segunda entrada, demonstrando aqui possível falha de rompimento, rompe, tem uma continuidade, mas logo na sequência deixa uma segunda entrada de compra aqui. Você poderia comprar acima dessa barra com stop abaixo e buscar continuidade aqui. Se após essa barra não tivesse continuidade, uma boa continuidade voltando para dentro desse ponto de rompimento e expandindo a lateralidade, você teria que sair do trade. Aqui no caso ele voltou para dentro e expandiu a lateralidade e foi buscar alvos mais acima. Essa entrada você poderia vir buscar esse gap magnético que estava aberto ou a máxima da lateralidade. O terço superior aqui da lateralidade já seria um excelente alvo que pagaria um bom risco e retorno. Então aqui nesse trade, o importante seria ter continuidade. Se não tivesse continuidade, tivesse um doji aqui, uma barra de reversão de baixa, poderia ser apenas um reteste desse ponto de rompimento e virar uma tendência de baixa aqui e buscar alvos mais abaixo.
Então esse trade aqui seria um trade um pouco mais arriscado. Após isso, ele buscou os alvos acima, atingiu os alvos. Não chegou a testar esse ponto de inflexão. Se você estivesse levando para esse ponto de inflexão quando falhou aqui no gap magnético e deixou uma barra de reversão, você poderia sair desse trade. Aqui ele, depois de atingir o gap magnético, ele formou um topo duplo aqui, mais baixo. Topo duplo aqui, mais baixo. E deixou uma boa barra de sinal. Você poderia vender, porque o preço estava no terço superior dessa grande lateralidade, fechando um alvo relevante, que era o gap magnético, e deixando uma boa barra de reversão após o topo duplo. Poderia vender essa barra e buscar alvos mais abaixo. Poderia vir buscar esse gap magnético que estava aqui, e também poderia projetar esse movimento para baixo aqui desse topo duplo. Por estar numa lateralidade bem ampla, vem aqui e atinge aqui. O gap magnético atingiu após ele fazer uma bandeira de baixa aqui dentro dessa lateralidade, né? Que teve um forte impulso aqui. Pode considerar aqui que dentro dessa lateralidade teve um bom rompimento de baixa. Após esse bom rompimento de baixa dentro da lateralidade, ele formou aqui uma bandeira de baixa. Então poderia projetar também esse movimento aqui para baixo, porque ele está dentro da lateralidade, mas como está dentro de uma lateralidade ampla, você poderia ainda buscar alvos projetados deles, porque lembrando que os ciclos estão dentro sempre de outros ciclos, o importante é você se posicionar bem de acordo com cada ciclo. Se ele tiver espaço para vir buscar ainda alvos mais abaixo e ainda não chegar ainda no terço inferior nem na mínima da lateralidade, você pode buscar esses alvos abaixo. Então aqui ele formou aqui uma bandeira de baixa, né? Quando uma, pullback duas, um micro topo duplo aqui, deixou uma inside, um inside para cima e depois demonstrou a falha de rompimento de inside. Você poderia vender abaixo dessa barra com stop logo aqui acima e buscar aqui também esse gap magnético, já seria um excelente alvo, por causa que o risco de retorno seria excelente já. Poderia vir buscar a mínima da lateralidade. Poderia também projetar esse movimento aqui para baixo. Seria aqui, daria quase no mínimo da lateralidade. Então, todos os alvos foram atingidos aqui. Poderia projetar também perna 1 igual a perna 2, né, que teve esse rompimento de baixo aqui dentro da lateralidade, e essa projeção também estaria dando dentro dessa lateralidade, na mínima da lateralidade. Seria um excelente alvo para buscar. Ele teve um forte rompimento dentro da lateralidade, fez uma bandeira e depois segunda perna. Primeira perna igual a segunda perna aqui. Um excelente alvo de projeção. Após isso, o preço deixou uma outra entrada aqui. Seria um pouco mais arriscado, mas seria uma entrada boa. Seria a venda abaixo dessa inside, que o preço aqui ele demonstrou bastante pressão, né? Virando um canalzinho estreito aqui, que rompeu um pouco mais forte após essa entrada. Você poderia vender abaixo da inside com stop acima e buscar aqui os alvos projetados também da primeira perna igual a segunda perna aqui, a primeira perna igual a segunda perna, que daria um bom risco de retorno, e a mínima da lateralidade. Após isso, o preço ele rompe aqui, mas tem uma certa continuidade, mas volta a fazer um reteste aqui desse ponto de rompimento e o preço acaba termina o pregão voltando para dentro dessa lateralidade, podendo expandir essa lateralidade aqui para aqui assim, se tornando uma grande lateralidade. Então, esses foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você gostou, se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like e compartilhar. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, valeu pessoal, até mais.